Olá, amigos, graça e paz, juntos mais uma vez para encerrar essa minissérie aí que fala sobre perdão de Deus versus consequência do pecado. Ontem nós tratamos de vários assuntos, né? Dentre eles a definição de pecado, a gente definiu ali, trazendo algum conceito, tanto de John Wesley quanto de Strong, acerca do que eles consideravam pecado, porque todos nós, né, a gente falou sobre isso, temos uma definição pessoal. Errar o alvo, fazer aquilo que desagrada a Deus, enfim, existem várias definições e todas elas a gente não considera errada, mas a teologia precisa de algo que exemplifique, que abranja todos os aspectos do pecado. E aí nós apresentamos tanto a teologia, a definição de John Wesley quanto a de Strong. Colocamos também a questão do primeiro pecado cometido, né? Tanto no âmbito celestial quanto no âmbito terrestre. Vimos também exemplos de pecados cometidos na Bíblia. A gente percebeu que pessoas, ou melhor, todos os exemplos das pessoas contidas na Bíblia são de pessoas que falharam em algum momento, mas mesmo assim não deixaram de serem usadas por Deus. E mais, todas elas, inclusive nós, temos acesso ao perdão de Deus diante de qualquer pecado, seja ele qual for, desde que haja arrependimento sincero. Vimos também a posição de Deus em relação ao pecado e ao pecador. Aquela frase, né, que a gente ouve todos os dias: Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Isso de fato é verdade se a gente considerar apenas João 3,16. Se a gente não considerar a justiça de Deus, porque mesmo uma pessoa pecando e não se arrependendo, Deus continua amando essa pessoa do mesmo jeito. Porém, a justiça de Deus também continua prevalecendo do mesmo jeito. Então, o amor de Deus não muda em função da nossa atitude, em função daquilo que a gente possa vir a cometer de errado diante dele, mas a justiça dele também não muda. Então, a gente viu essas duas condições, tanto do pecado quanto do pecador. Vimos também o plano de Deus para o perdão dos pecados. Deus estabeleceu um plano para que o homem alcance esse perdão. Né? Esse perdão veio através de Jesus. Vimos também a ordem de Deus e a atuação de Jesus. Aí a gente colocou aquele capítulo 2 do livro de 1 João, no versículo 1, que ele diz que: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se pecardes, tendes um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Então, mostra ali a ordem de Deus em não pecar, é um imperativo, não é uma condição, é uma ordem, isso é imperativo. Não pode pecar, mas se eu e você cometermos algum tipo de pecado, ele entra com um remédio que é o perdão dos nossos pecados, ou mais propriamente dito, o próprio Senhor Jesus como sacrifício, morrendo na cruz do Calvário em favor de muitos. Falamos também sobre o perdão de Deus, né? Que acontece, o perdão de Deus, ele é imediato. O homem, ele cometeu o pecado, se arrependeu, em seguida ele está perdoado. Não tem uma segunda audiência, não. Tá? O perdão de Deus também não é pela metade, ele é completo. Então, a gente agora passa para a segunda e última parte. Antes de iniciar, eu queria dar só alguns avisos aqui, rapidamente. Primeiro que o link está disponibilizado aí no Facebook e na bio do Instagram para você baixar o material. Eu aconselho você a baixar porque você vai ler e vai conseguir fixar na sua mente, na sua memória, aquilo que a gente está conversando aqui. Então vai ser muito bacana. E o material está muito bem produzido, né? Está muito bem elaborado. Eu acho que você vai gostar e eu tenho certeza que é muito importante para você. O segundo, para você visitar lá nosso canal no YouTube, fazer inscrição se você ainda não fez, ver os vídeos aí e assim ficar a par de tudo que está acontecendo, né? Fazendo a inscrição, você sempre recebe a notificação daquilo que a gente está enviando para lá. O terceiro é se inscrever na nossa página. A gente colocou o link aí da página.
Se alguém não tiver o link da página, coloca assim, o link da página, a gente vai mandar para você se inscrever lá. E aí você também vai receber várias notificações daquilo que a gente está produzindo, tá bom? E o último aviso é para você ficar ligado que a gente vai, até sábado, sexta, sábado, a gente vai enviar, através do Facebook e do Instagram, o aviso do próximo estudo, que provavelmente será na segunda e terça também. Por que eu estou falando provavelmente? Porque você ainda não sabe o que vai fazer? Não, é porque a gente está na iminência de voltar ao trabalho, né? O nosso trabalho está suspenso em virtude dessa pandemia, então está na iminência de voltar. Se a gente voltar, a gente vai provavelmente ter que mudar ou o horário ou o dia. Eu não sei exatamente. Então até sábado a gente vai estar notificando vocês aí, avisando os amigos do Facebook e do Instagram, para a gente ficar alinhado, ok? Feitas essas considerações, os avisos, a gente começa aí agora de verdade o encerramento dessa minissérie Perdão de Deus e Consequência do Pecado. Hoje nós vamos falar de 3 assuntos. Hoje a gente vai falar basicamente de 3 assuntos. O primeiro, definição de consequência, a gente vai definir, né, o que são consequências. Isso aí é uma coisa bem rápida, não tem muito estresse. A gente só vai dar ressaltar exatamente o que é e como que ela acontece, mas uma coisa bem rápida. A segunda, as consequências do pecado. Isso aqui é importante porque eu preciso ter noção daquilo que vai acontecer comigo se eu cometer o pecado. Então, eu tenho que ter na minha mente, no meu coração, a certeza de que todo pecado tem consequência. Todo pecado tem consequência. Terceiro e último, a gente vai trazer exemplos na Bíblia de consequências de pecado. Amém? A gente vai trazer na Bíblia pessoas que cometeram pecado e sofreram algumas consequências. E a gente vai fazer aí um tour, porque são 3 tipos de consequências assim diferentes, né, uma da outra. Cada uma em um campo diferente. Eu vou começar só lendo o livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Se você parar um pouquinho e lembrar, ele vai tratar da universalidade do pecado, né? É aquela parte em que o apóstolo Paulo vai declarar que todos nós estamos perdidos, todos nós estamos separados de Deus por causa do pecado. Eu vou ler para você. Capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa passagem, ela dá conta de que o apóstolo Paulo mostra a nossa herança pecaminosa. O apóstolo Paulo mostra que nós somos inclinados ao mal em virtude do pecado original. Não é nada pessoal, não tem nada a ver com a sua conduta, com a sua formação acadêmica, a sua formação religiosa, em que família você nasceu, em que país você nasceu, se o clima era tropical. Não tem nada a ver. Todos, aqui não há exceção, todos nasceram com essa semente pecaminosa. Esse DNA, ele já nasce com o ser humano. Então, o sujeito, quando nasce, ele nasce propenso a praticar o mal. Ele nasce inclinado a fazer coisas que não agradam a Deus e ao ser humano. Então, ele vai contrariar os 2 mandamentos deixados por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando esse ser humano que nasceu com essa semente pecaminosa, ele cresce e vive sem tomar nenhum tipo de remédio, assim como qualquer doença, ele vai estar sujeito a tudo aquilo que pode acontecer em função dessa condição da sua natureza. Então, o que acontece? Ele vai pecar e ele pecando, ele vai desagradar o Senhor e vai consequentemente desagradar o seu próximo. Então ele vai estar contrariando os 2 principais mandamentos deixados pelo Senhor. Amém? Uma definição de consequência está lá naquele material, diz assim, eu vou ler para você. Algo produzido por uma causa ou resultado de uma ação ou atitude, podendo ser boa ou má. Então, qualquer ação, qualquer atitude, qualquer coisa que eu faço, vai provocar uma ação,
uma reação, vai trazer uma consequência. Qualquer coisa que eu faço, em qualquer âmbito, né, eu vou ter algum resultado. Então, se eu começo pensando assim, eu já entendo que eu preciso ter uma vigilância muito grande, porque as minhas ações, as minhas atitudes, elas vão trazer algumas consequências, e elas podem ser boas ou más. Então, eu preciso ter essa consciência. A terceira lei de Newton, né? Isaac Newton, aquele físico, ele diz que para toda ação há uma reação. Essa lei não é exatamente, como é que eu vou te dizer, vai receber de volta. Mas ela está tratando de alguma coisa no âmbito da... como é que eu vou te dizer? Porque na física, ele diz que todo corpo que você lança, ele vai trazer na mesma intensidade, só que em sentido oposto e na mesma velocidade. Então, ele declara que para toda ação há uma reação. E aí a gente vai estudar aqui alguns passos para frente, no livro de Gálatas, exatamente o que a física vai dizer, né, com relação a isso. Então, Orton Wilde, o teólogo desse livro aqui, deixa eu pegar para você. A gente falou ontem, né, que a gente está tendo como base esse livro aqui. Então, esse teólogo aqui, ele coloca as consequências do pecado. E aí a gente colocou aqui, ele coloca 3. A primeira delas é o afastamento de Deus, a segunda, a escravidão a Satanás, e a terceira, a perda da graça divina. Então, ele coloca que essas consequências do pecado, elas vão trazer resultados desastrosos para o ser humano, devido a essas consequências. O afastamento de Deus, um homem sem Deus, ele não consegue caminhar. Né? João 15, eu acho que no versículo 5, vai dizer que sem mim, né, Jesus, nada podeis fazer. Então, se a gente considerar que sem Jesus a gente não pode fazer nada, e não pode fazer nada que satisfaça, nada que o traga prazer, nada que o traga, quando eu digo prazer, na sua alma, no seu interior. Porque prazer na carne, a gente vai ter fazendo qualquer coisa que agrade a nossa carne. Né? Fazendo as coisas aqui do mundo, a gente vai fazer e vai ter prazer. Porque as coisas do mundo, elas dão prazer para a nossa carne. E a gente explicou isso da outra vez. O nosso corpo, ele veio do pó da terra. E o nosso espírito foi soprado nas narinas pelo Senhor. Então, o nosso espírito vem de Deus, lá de cima, e a nossa carne vem de baixo, lá da terra, aqui. Então, o nosso espírito ele está em constante luta, briga, né? Militando em fazer a vontade de Deus, e a nossa carne sempre militando em fazer a vontade da terra, do mundo. Logo, a gente precisa ter uma vigilância muito grande, logo a gente precisa ter uma atenção muito grande para que a gente não alimente muito a nossa carne e deixe o nosso espírito raquítico, né? Assim como o nosso corpo precisa de nutrientes para ele viver saudável, o nosso espírito também precisa. De forma que se eu alimento muito a minha carne, e quando eu digo alimentar, não é só comer comida, mas alimentar no sentido de dar prazer a ela, das coisas que aqui estão, eu vou automaticamente deixar desnutrido, raquítico, o meu espírito. Então há que se ter, o ideal é que nós alimentemos muito a nossa carne e muito menos o nosso espírito, alimentemos muito o nosso espírito e muito menos a nossa carne. Mas se a gente não conseguir fazer isso, pelo menos a gente tem que ter um equilíbrio, né? E esse equilíbrio não é fazer a primeira vontade do mundo, não, mas equilíbrio no sentido de você saber que você está sempre acima da condição terrestre. Lendo a Bíblia, participando dos cultos, fazendo tudo aquilo que é preciso fazer para que o teu espírito seja alimentado. Amém? Então, ele coloca aqui, as consequências do pecado são a culpa e a pena. A culpa, porque o sujeito, ele recebe, no exato momento em que ele pratica o pecado, ele já é
acometido de uma culpa, de um sentimento de culpa. Ele já sente aquela culpa dentro dele. E pena porque, assim como ele teve a responsabilidade da culpa, porque foi ele que praticou o pecado, ele também vai ter a responsabilidade da pena. E Orton Welles diz assim, tanto em relação à culpa quanto à pena. Em relação à culpa, ele diz assim, ó, tá lá no livro, tá lá naquele material que a gente deixou para você. A culpa é a imputabilidade pessoal que se segue ao ato pecaminoso. Abrange a ideia de dupla responsabilidade pelo ato e do merecimento de castigo por causa dele. Então, esse teólogo ele entende que o ser humano, quando pratica o pecado, ele é responsável e ele é merecedor da pena. E a pena diz assim, ele coloca lá no livro e a gente colocou no texto, no material para você. A pena traz consigo a noção de castigo que se segue ao pecado. Este castigo pode vir como resultado de consequências naturais ou ação direta de Deus. Então, esse castigo ele virá de uma forma natural ou de uma forma direta de Deus. A gente vai entender isso agora com esses exemplos que a gente vai trazer aqui da Bíblia. Amém? O primeiro exemplo que a gente vai trazer, e eu queria ler para você aqui, Gálatas, está aqui. Gálatas 6, eu queria ler para você aqui. A Bíblia já está aqui, já estava... Versículo 7, Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Ou seja, princípio bíblico, lei da semeadura. Deus ele estabeleceu uma lei da semeadura para que o homem possa ser guiado. O parâmetro de Deus em relação às recompensas é a lei da semeadura. Então, nós entendemos aqui que as coisas não acontecem por acaso, ou sem querer, ou por falha de Deus, ou de qualquer outra coisa, não. As coisas acontecem devido a uma semeadura. A lei da semeadura. A primeira consequência que a gente vai mostrar desse pecado está no livro de João, capítulo 8. João capítulo 8, do 1 ao 11, vai tratar da mulher adulta. Você conhece? Eu amo essa passagem porque ela tem vários ingredientes e você pode ir para muitos lugares, tem muitos assuntos ali que estão relacionados a essa passagem, a essa situação. Essa consequência do pecado, nesse momento, chama-se consequência moral. Eu vou te explicar por quê. A mulher é apresentada a Jesus pelos escribas e fariseus como sendo uma mulher adúltera. Essa mulher, ela é apresentada como uma mulher que acabou de praticar um pecado abominável que é punido com a morte. Essa mulher, ela é considerada uma mulher impura, uma mulher indigna, uma mulher sem nenhum tipo de escrúpulos. Essa mulher, ela é apresentada nessa hora como uma mulher que merece a penalidade máxima, que é a morte. Apedrejamento, até a morte. Então Jesus olha para esse povo que está acusando essa mulher e ele declara aquela frase que você já conhece, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Em seguida, aqueles homens começam a sair um a um, a mulher fica sozinha, só que, mesmo tendo sido perdoada, Jesus falou, vai e não peques mais. Essa mulher, ela não foi morta, ela não foi apedrejada, mas ela carrega um estigma de mulher adúltera. Ela carrega em si um estigma de uma mulher que não tem valor. Ela carrega esse estigma e por onde ela passar, ela provavelmente vai ser lembrada não como uma mulher, ela pode falar inglês, ela pode ser formada, ela pode ter doutorado, ela pode ter o melhor salário, ela vai sempre ser lembrada como a mulher adúltera. Você conhece aquela mulher? Qual? A Maria? Maria da onde? É Madalena? Maria? Não conheço. Aquela que é adúltera. Ah, sim, ela mora aqui. Por quê? Porque a consequência moral fica na pessoa.
O pecado, ele foi imediatamente perdoado por Jesus. Vai e não peques mais. Porém, a consequência moral continua na vida dela e ela vai ter que saber conviver com isso o resto da vida. Não existe mais aquela coisa, uma pessoa é maldoso. Ai, essas pessoas, elas não conseguem. Não, as pessoas não conseguem. As pessoas não são Deus que lançam os nossos pecados no mar do esquecimento. As pessoas, muitas delas não têm sensibilidade. Muitas delas, ao contrário, elas vão fazer com que você se lembre daquilo que você cometeu no passado. Mesmo que Deus tenha perdoado você, mesmo que você já esteja em outro nível, fazendo outras coisas, mas vai ter sempre alguém que vai fazer. Você não é aquela pessoa. E é isso que as consequências vão trazer para o ser humano. O segundo exemplo é uma consequência física. Adão e Eva. Adão e Eva está registrado no livro de Gênesis capítulo 3, versículos 16 e 17. Eles estavam no paraíso, eles viviam tranquilamente, eles não tinham problema com nada, eles comiam, eles bebiam, eles cuidavam dos animais, eles se relacionavam entre si, se relacionavam com Deus, e até que um dia a serpente aparece, eles são seduzidos a cometer esse pecado, a comer do fruto, eles comem, e aí o pecado chega no ser humano, não por comer o fruto, a gente colocou isso nos outros estudos, mas sim por desobedecer uma ordem direta de Deus, que era não comer o fruto. E esse pecado chegando esse pecado, eles agora recebem de Deus os três, a serpente, o homem e a mulher. A serpente, diz a Bíblia, vai rastejar, comer o pó da terra. A mulher vai sentir dores de parto, provavelmente. Essas dores de parto não estavam previstas por Deus na concepção original. E aí agora ele diz que ela passa a ter dores de parto. O homem, ele passa a ter dor para comer. Ele vai ter que suar a camisa para comer. Provavelmente, né? A gente sabe... ele comia de tudo, ele tinha tudo ao seu alcance, sem fazer nenhum esforço físico. Mas agora ele tem que fazer um esforço muito grande, ele começa a ter dor. A consequência física é em função do pecado. A consequência física vai ficar. Eles não foram mortos, eles foram tirados do paraíso, mas a consequência física, a dor, o sofrimento físico vai permanecer para o resto da vida deles. E eles agora vão ter que aprender a conviver com isso. Consequência física. A consequência mortal agora, aqui apresentada, está no livro de Atos capítulo 5. Chama-se Ananias e Safira. Esse casal, eles participavam da igreja primitiva, e a tradição, o costume era levar a oferta até os pés dos apóstolos, e nesse dia Pedro está recebendo de Ananias parte da venda de um imóvel, de um terreno, e ele vende por X e fala que vendeu por Y e dá uma parte desse empreendimento. Só um minuto. E ele dá uma parte dessa venda. Pedro pergunta assim: Ananias, você vendeu por X? Ele, sim. E você está trazendo o valor? Sim. Aí ele começa a dizer: por que você deixou Satanás entrar no seu coração? Por que você está mentindo não a mim? Porque você está mentindo ao Espírito de Deus. Então, a consequência desse pecado, por ter mentido ao Espírito Santo de Deus, foi a morte. Ananias caiu durinho. Bum! Ele morreu. Os jovens que estavam à porta trouxeram Ananias e o enterraram. Em seguida veio sua esposa, Safira, e com a mesma fala, com o mesmo discurso, e Pedro perguntando a Safira a mesma coisa que perguntou a Pedro, dando a ela a oportunidade de se arrepender daquilo que estava fazendo. Ela comete o mesmo pecado, fazendo o mesmo discurso que Ananias, e ela diz: não, vendi, não, está aqui a parte. E aí ele diz: você vai fazer, aqueles meninos estão ali à porta, acabaram de enterrar o seu marido, você também vai ser enterrada. Pum, ela cai morta. Aqui é uma consequência mortal, irreversível. Consequência
é tudo aquilo que vai chegar na vida do sujeito que comete algum tipo de pecado. Consequência é tudo aquilo que vai chegar na vida de alguém em virtude de uma atitude que vai tomar. Decidiu fazer, porque o pecado ele não tem domínio sobre nós. Nós não temos domínio sobre a tentação, ela vai chegar, ela vai chegar. A tentação, ela vai chegar todos os dias da nossa vida. Todos os dias quando eu acordo, eu estou sujeito a um tipo de tentação diferente. Mas o pecado ele não me domina, eu posso decidir fazer ou não fazer. E a minha função, o meu desafio, a sua função, o seu desafio é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É todos os dias você dizer não ao pecado. O nosso cantor, né, Thales Roberto, ele cantava há um bom tempo atrás um hino chamado que ele cantava, e todo dia o pecado vem me chamar. Todo dia a proposta vem. Mas você pode escolher o pecado ou escolher Deus. Quando você escolhe Deus, você já está automaticamente dizendo não ao pecado. Quando você diz sim ao pecado, você está automaticamente dizendo não para Deus. Então, a única maneira que eu tenho, que você tem, de se livrar dessa consequência é resistir ao pecado todos os dias. Todos os dias. Lutero disse, eu falei numa aula passada, que o passarinho pode fazer ninho na minha cabeça. É possível que ele faça. Perdão, que ele pouse na minha cabeça. Mas o que eu não posso é deixar ele fazer ninho. O que é isso? Aí a gente deixar, até que uma hora aí o pecado se consuma. Então, a nossa função é ter essa vigilância. A nossa função é todo dia, estar vigilante, não permitindo que o pecado chegue e faça morada no nosso coração. A tentação vai chegar todos os dias e a nossa função é dizer não a isso. Aqui nós tivemos 3 exemplos. Consequência moral, física e mortal. Eu vou te dar aqui um exemplo de uma consequência que você vai entender rapidamente. Uma consequência reversível. O sujeito sai para roubar e num assalto, né, seja ele em qualquer lugar que for, a polícia prende esse sujeito e leva ele para a cadeia. Na cadeia, no presídio, onde quer que ele seja colocado, ele encontra com a pastora Georgina, que faz o trabalho nos presídios há mais de 40 anos. E aí, a pastora Georgina prega, ele se converte e ele assim reconhece o seu pecado. Ele não vai ser liberto da prisão naquele momento, mas ele vai estar livre desse pecado. E agora ele não tem mais nenhuma dívida com o diabo. Ele agora está justificado diante de Deus, ainda que esteja preso pela grade. Mas ele está livre pelo pecado. Quando ele sair dali, ele pode seguir a vida dele. O estigma de ladrão ainda vai continuar. Ele vai olhar para as pessoas falam, não é aquele que roubou, não é aquele que assaltava, mas ele agora está livre. Diferentemente de um homem que sai para assaltar e no confronto com a polícia ele é morto. A família vai chorar, a família vai sentir a perda dele e essa consequência é irreversível. Ele não consegue fazer o caminho de volta. Ele não teve oportunidade. Então, perdão de Deus é imediato. Imediato. O que ficam são as consequências. Qual é o perigo? Pastor, eu posso pecar? Pode. Deus vai me perdoar? Vai. Qual é o perigo? É não dar tempo de pedir perdão. Quando eu disse pode pecar, só para você entender que não há pecado que Deus não perdoe. O problema é se nós vamos ter tempo para nos reconciliarmos com Ele. De falar, Senhor, me perdoa. Esse é o problema. Então, a ordem é não pecar. Mas se pecar, tem um advogado perante o Senhor, Jesus Cristo. Eu quero ler com você Gênesis 3, 6, que diz assim, ó. Deixa eu ler nessa daqui. Essa daqui. Aqui, ó. Gênesis 3, 9.
Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde estás? Após o pecado, Deus não se afastou do homem. O homem é que se afastou de Deus. O pecado traz uma separação, mas essa separação não parte do Senhor. Essa separação não é atitude vinda de Deus. A proatividade aqui é do ser humano. O ser humano é que decide quando ele pecou. Mas mesmo assim Deus pergunta: onde estás? E a pergunta que Deus faz para você e para mim, se porventura nós pecarmos, é: onde estás? Mostrando que Deus não se importa com o tamanho do nosso pecado. Ele se importa com o tamanho do nosso arrependimento. E Ele está nos procurando. Ele está dizendo: onde estás? A procura por mim e por você é porque Deus, Ele em nenhum momento deixou de nos amar. Mas, como a gente viu aqui, em nenhum momento Ele deixa também de aplicar a justiça que Ele estabeleceu para essa situação toda. Então, o problema não é o pecado que eu cometo. O problema é se eu vou ou não ter condições de me reconciliar com o Senhor. Então, qual é o desafio? É resistir. Mas e se eu pecar? Eu tenho um advogado e Deus está te procurando. Onde estás? Esse advogado chama-se Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele não vai nos abandonar. Por mais afastados que nós estejamos, Ele está disposto a nos perdoar, desde que nós nos arrependamos. Amém? Deus abençoe a tua vida, que você possa, através deste estudo, não ter medo, mas ter paz no seu coração, sabendo que o perdão de Deus é imediato, diante de tudo aquilo que algum ser humano possa fazer. O que ficam são as consequências. Essas, Deus não nos livra. As consequências nós vamos levar para o resto da vida. Amém? Deus abençoe a tua vida. Eu te agradeço pela tua companhia, não somente ontem, mas também hoje. E a gente vai, até sábado, dar uma posição aí do próximo estudo. Amém? Lembrando que a gente só está fazendo isso devido à iminência da gente voltar ao trabalho, né? Depois de uma suspensão de contrato de trabalho, provavelmente a gente retorne a trabalhar, não sei exatamente quando, mas a gente vai aguardar e a gente vai alinhar. O nosso encontro provavelmente será na segunda e na terça, se a gente continuar do jeito que a gente está vindo. Amém? Lembrando que o link está disponibilizado lá no YouTube, no Facebook e no Instagram. E dá uma fugidinha lá no YouTube, faz a tua inscrição, vê se você tem algum vídeo que você queira ver ou rever. E visita a nossa página, porque a página está bacana. Esse material de hoje eu te aconselho, o de hoje e o de ontem eu te aconselho a não perder. Baixa ele, leva para dentro dos seus guardados e você vai com certeza fazer bom proveito. Amém? Deus abençoe a tua vida. E assim a gente encerra essa minissérie, Perdão de Deus versus Consequências do Pecado. Eu te aguardo no próximo encontro, provavelmente na segunda-feira, às 11 horas da manhã. Amém? Deus abençoe a todos. Tenham todos aí um restante de semana abençoado e que nós possamos, a cada dia, resistir ao diabo, porque assim ele foge de nós. Amém? Deus abençoe a todos. Um excelente restante de semana, em nome de Jesus.